Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Segunda parte, então, as armas da nossa guerra. Vimos lá, então, 2 Coríntios, capítulo 10, né? Uma palavra poderosa que esclarece também. Vimos também em Tiago, com relação a sujeitai-vos a Deus, né? E repreendei ao diabo. Aleluia. Deus nos dá autoridade para isso. Nós precisamos estar bem com Ele. Amém, amados? Não há outro jeito. Aleluia. Isso que vos concedo, poder e autoridade, para pisar serpente, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano será causado. Nenhum dano. Nenhum. Se você é de Deus, nenhum dano. Aleluia. Quero completar lá com João. Primeira carta de João, capítulo 3, se não me engano, por ali, que diz que aquele que é nascido de Deus, Satanás não toca. Não tem como tocar. Porque nós pertencemos ao reino de Deus. É que está algo importante nisso. Para esclarecer melhor. A Bíblia declara, lá em Pedro, em Efésios também, se não me engano, mas tudo bem, vem no momento, que nós fomos transportados, acho que é capítulo 2 de 1 Pedro, se não me engano, fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus, o Filho do seu amor. Se fomos transportados, amado, nós não pertencemos mais ao império das trevas. Nós pertencemos agora ao reino de Jesus. E aquele que é de Deus, Satanás não toca. Amém? É muito clara a palavra de Deus. Que sair fora disso é mentira. É falcatrua de Satanás e muitas vezes está em nosso meio. Mas não adianta porque a gente é falho. Não, nós somos propriedade de Deus. Se falharmos, quem vai puxar nossa orelhinha é o nosso Pai, não o nosso inimigo. Agora não. Aleluia. Então veja bem, amado, isso é muito importante e necessário, tá certo? Agora, vamos entrar então em Efésios 6, e glória a Deus por isso, que diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor, na palavra, em Jesus, o verdadeiro alimento. No poder, o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Já falei sobre isso. 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Já falei sobre isso. Ele é nosso inimigo. Inimigo de Deus. E nosso inimigo. Aleluia. Ele não pode mais voltar para o céu, porque ele vai direto para o lago de fogo, e sabe que nós iremos para o céu. Ele nos odeia. Você entendeu isso? Não. É lógico, mas contra nós não. Temos um Deus todo-poderoso, aleluia, que está conosco. Amém? O certo é saber usar as armas da nossa guerra. Temos aprendido desde o começo sobre isso. Aleluia. Então, há cilada sempre. Cilada, o que é? Uma maneira de nos pegar. Não é? E a arma é a estratégia. Aleluia. E não podemos esquecer que quem caiu do céu foi uma terça parte dos anjos, que hoje são demônios, sem corpos, que estão sob o comando de Satanás. Esses demônios estão completamente ativos, como já estudamos não é? Na palavra de Deus. Estão completamente ativos a comando de Satanás, para roubar, matar e destruir. Então eles trabalham aqui, ó. Estão em nossa volta. Amém, amado? Até lá o último dia, o dia do juízo, estarão livres. Só Deus sabe por quê. Mas veja bem, quem está em Cristo não tem por que temer. Tem autoridade sobre ele. Amém? Mas isso é uma realidade. Então ele fica explanando. Tem cadeias demoníacas, principado, potestade. Ele conhece as famílias, ele conhece você, ele sabe, né, da tua fraqueza, tem te observado. E, em cima disso, ele arma o quê? Armadilhas. Como está aqui escrito, ciladas do diabo. Amém?
aleluia, situações, problemas, pessoas. E vamos lá. Quer dizer, precisamos estar preparados. E Deus nos dá essas armas para vencer. Vamos lá então. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando lemos lá em Mateus de Jesus sobre o reino de Satanás, onde ele diz que reino dividido cai, se Satanás é contra ele mesmo, não vai subsistir. Ele mostra que existe realmente uma grande organização satânica, aleluias, e dia e noite estão trabalhando até a vinda de Cristo, aleluias. Então é necessário realmente vigiar e orar para que não caiamos em tentação. E essa palavra é do Senhor Jesus. Amém? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Tomai toda a armadura de Deus, e é toda, amém? É toda, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Quer dizer, como eu falei, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aquele que vive uma vida de obediência a Ele, sem restrição, completa. Amém? Aleluia? Então, veja, nós chegamos aqui e aí começamos o quê? Com as armas propriamente ditas. A primeira parte é preparação, a segunda parte é ação. Né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso. Vamos lá então. Primeiro, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. São dois pontos importantes. Aleluia. Veja, primeiro, cingindo-vos com a verdade. Quer dizer, é necessário estar, amado, conhecedor da verdade e praticante da verdade. Bem-aventurado é aquele que ouve essa palavra e a pratica. Aleluia. Agora, quando fala assim praticar, vamos para a segunda parte, que é, aqui está escrito, vestindo-vos da couraça da justiça. Que couraça da justiça? Traz dois símbolos. Em primeiro lugar, nós temos os praticantes da justiça. Se nós praticamos a justiça, ninguém pode nos acusar de nada. Então descansamos em Deus. Estamos protegidos. Mas também esse revestimento que está aqui no nosso peito, que guarda também a área emocional. Nós precisamos ter muita vigilância nisso. Que as nossas emoções têm que estar submissas ao Espírito Santo, não a nós mesmos. Não podemos ser pessoas desequilibradas. Porque se nos rendemos a Cristo e o Espírito Santo está em nós, e Ele está no controle, então Ele controla a mente, os pensamentos e também as emoções. E cristianismo, vida espiritual, não é emoção, é razão. Amém, amados? É razão. E quando vivemos pela emoção, ela nos trai. Mas a palavra de Deus, a obediência a Deus, nua e crua, jamais vai nos trair. Mas ao nosso emocional, viver na emoção, pode nos trair e nos perdermos na caminhada até. Amém? Então esse escudo tem duas coisas. Né? É a proteção por praticar a justiça, estar tranquilo, calmo, em paz, mas também a proteção que há na área emocional, o coração. Amém? Vamos lá então? A alma, a nossa alma. Quer dizer, guardar os pensamentos e guardar as emoções. São duas coisas importantes. Aleluia! Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Se alguém perguntar por que você é crente, você respondeu o quê? Já procurou pelo menos
falar com o pastor, o que eu digo? Isso é importante, amados. Aleluia. Nós temos que dar conta da nossa fé. Amém, amados? E muito mais do que isso. Comunicar a nossa experiência, o nosso testemunho. Veja só, que coisa interessante isso. Esse é bem-aventurado os pés daqueles que proclamam a paz, o Evangelho, a reconciliação do homem para com Deus. Aleluia! Então vimos aqui o quê? Sigilo com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés do Evangelho da paz. Agora, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja só. Aleluia. É essa proteção. A nossa fé, certeira, sem dúvida, na palavra de Deus, aqui está. Fé é isso. Fé não é uma coisa ilusória, fantasiosa. Fé é crer naquilo que esse livro diz, porque esse livro é o livro de Deus. Tudo quanto está escrito veio da parte de Deus. E no convencimento e revelação do Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é a nossa bússola, ele é a verdade. Aleluia. Então a nossa fé está onde? Em Deus, na palavra. A palavra é o próprio Deus para a nossa vida. Amém, amados? Então, veja, o escudo da fé. Esse escudo, o escudo romano, que é o exemplo disso aqui, guerreiro, ele tinha o tamanho do nosso corpo e o tamanho do comprimento, largura e comprimento. Quando o soldado, quando tiravam flechas, ele pegava o escudo e colocava na frente. E ficava então protegido. Ou senão, numa luta contra, aleluia, o inimigo. Amém? Então, o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Quer dizer, para guardar o quê? Eu já falei nisso. Os nossos pensamentos. Ou todas as setas de maldição lançada pelo diabo em nossa mente, pelo nosso ouvir, pelo nosso enxergar. A semente maligna, é uma maldição, quando nós a recebemos. Quando a recebemos. Agora, escute uma coisa. Aqui está a palavra de Deus, aqui está a fé. Aquele que é de Deus, Satanás não toca. Mas nós precisamos colocar o capacete, significa guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. Precisamos escolher de maneira santa, que venha nos edificar tanto aquilo que ouvimos, como aquilo que nós pensamos, quanto aquilo que nós enxergamos também. Então não podemos andar de qualquer jeito. Aleluia. Muita coisa podemos, mas nem tudo nos edifica. Palavra do apóstolo Paulo. Então temos que escolher aquilo que é melhor para a nossa vida espiritual, para o nosso chamado espiritual, pela posição que nós temos em Cristo. Aleluia. Então o capacete da salvação, ele manda flecha inflamada. Televisão, novelas. Nós precisamos estar guardados, não é fugir disso também, nos isolar. Amém, mano? Mas estar preparado para poder olhar e discernir o que é trevas e luz e rebater em nome de Jesus. Porque muitas vezes isso vai até cooperar, vai nos alertar para certas coisas e enxergar o mundo em que nós vivemos. Fugir não adianta. Muito bem. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Adiantaria ele estar preparado com o escudo? E o inimigo aqui, ó. Ele aqui? Claro que não. Que é a espada do Espírito que está na nossa boca? É a palavra de Deus. Precisamos usar a palavra de Deus. Aleluia. Veja, em Marcos está escrito 16. Eis que vos concedo poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Olha só. Mas foi só isso? Está em outra parte. Vou chegar onde? Em meu nome,
vocês orarão pelos enfermos, repreenderão os demônios. Os enfermos imporão as mãos sobre eles para serem curados. Os demônios você vai repreender, em nome de Jesus. Aleluia. E eles fugirão, falarão em novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Amém? Então, a espada é necessária para o combate. Aleluia. Agora, escute uma coisa. Isso é muito importante. Nessa batalha, querido, que se lança, segundo a palavra de Deus, jamais vai ser vencido. Porque a batalha que você está pelejando, Cristo já venceu na cruz. Por isso que a palavra declara que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É por isso. E de fato somos. Aleluia. O que nos poderá fazer o homem, o próprio diabo, se Deus é conosco? E aqui está a palavra de Deus para Asa, rei de Israel. Asa, se tu estiveres comigo, eu estarei contigo. Vai ser sempre vitória. Mas se o teu coração não estiver comigo, eu não estarei contigo. Eu acho que Asa aprendeu isso. E nós temos também que aprender. Vida espiritual é vida de fato. Não há meio termo. Não é em cima do muro. Você decide e é vitorioso, você fica no muro. Não adianta nada. Vai ser derrotado. Amém, amados? Aleluia. Agora veja a última parte. Ver se vai dar o tempo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Oração, toda oração e súplica, orando em todo o tempo. E aqui oração se entende também com o jejum. Amém, amados? Em todo o tempo. Vida de oração. Aleluia. E oração é uma relação que nós temos, acima de tudo, com Deus, mas também através da oração. Nos posicionados realmente como guerreiros, nós derrotamos as investidas de Satanás. Porque ele é que nem aquele gigante que enfrentou Davi. Ele vem, parece que é poderoso. E para muita gente parece, mas na verdade ele é um derrotado. Contra o mundo que está aí, ele tem poder. Mas contra nós, querido, não tem poder nenhum. Porque Deus está comigo. E não pertencemos mais ao seu império. Fomos transportados para o reino de Jesus. Então, a oração é fundamental. E tão fundamental que Paulo, ele pede, por favor, ore por mim. Ore por mim, para que as portas venham se abrir e eu possa pregar o Evangelho, que é a minha missão. Aleluia. Veja, apóstolo Paulo, ele pede isso, imagina. O mesmo Paulo que está pregando aqui sobre as armas é aquele que exorta a igreja a orar por ele. Então precisamos orar pelos pastores, pela igreja, pelos irmãos, não só em Pelotas, mas no Brasil, em toda a nação brasileira. Aqui está então essa última parte, aleluia, e leia mais essas passagens bíblicas que foram colocadas, que você seja muito edificado e preparado para ser um guerreiro de verdade e pelejar essa guerra com as armas que Deus te dá, que não são carnais, mas espirituais. Você em Cristo é mais do que vencedor, pode acreditar. Fique na bênção, fique na paz, fique com o Senhor Jesus. Até lá, Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Rei. Telefone para contato 98116-7502, à tua disposição. Até lá.